Boa tarde, pessoal. Vamos aqui tentar corrigir nossa atividade, porque vocês estão vendo aí um dos principais assuntos do contexto histórico mundial, certo? Um assunto muito importante para a base de vocês. E como a gente está nessa quarentena, né? Arrumei esse quadro aqui lindo e maravilhoso. Um abraço para vocês de oitavo ano da nossa escola Luiz Barbosa, né? A Revolução Francesa, um cheiro para cada um. A Revolução Francesa, ela foi um dos maiores eventos históricos da história mundial. Ainda hoje ela consegue eclodir com suas ideias em outros lugares, certo? Para se falar de Revolução Francesa, nós temos que voltar um pouquinho lá para o Antigo Regime. O que era o Antigo Regime? O Antigo Regime era a forma de governo que nós chamamos de absolutismo, onde o monarca ele tinha o poder e que ele que governava, que mandava e fazia o que queria. E na França, ainda mais por quê? Porque na França o absolutismo era tido como um poder divino, ou seja, na França o rei absolutista ele estava no lugar de Deus. E eu não vou colocar Deus aqui com letra maiúscula, porque eu não gosto disso, tá certo? Eu boto com letra minúscula. Ele era tido como Deus. Pra vocês terem uma ideia do poder que esse cara tinha, certo? Então, o contexto histórico, se a gente fosse dar uma aula normal, tem que levar umas 2 aulas para falar só sobre essa questão do Antigo Regime. Por isso que eu peço que vocês deem uma lida nesse livro aqui, ó. Esse livro aqui está com conteúdo muito bom. Agora a gente tem que ter coragem de ler. Vamos ler, vamos ler. Viu? Vamos lá, Marcos. Vamos ler, vamos ler. Então, pessoal, como estava a economia na época, no período da Revolução? No período da Revolução, a população mais pobre, ela estava pobre, simplesmente pobre. E o mais interessante, que ela nunca foi rica. Isso a gente já sabe, né? Eu estou só brincando. Mas a população da primeira e da segunda classe estavam começando a entrar em dificuldade. Ou seja, você vai ter aqui todos os nobres que moram no palácio, vai ter todo o clero ligado à igreja. Todos eles são sustentados pela terceira classe, que é os trabalhadores rurais. A França era uma população quase que totalmente rural, que pagava os impostos para sustentar essa classe. Ou seja, nós tínhamos primeira, segunda e terceira classe. Ou seja, nessa época, a divisão na França era dividida por classe. A primeira classe, o monarca, com as pessoas que estavam dentro do palácio. A segunda classe, o clero, nobres, burguesia, certo? E quem sustentava eles era a terceira, era quem pagava os impostos, era quem trabalhava para sustentar os privilégios. As pessoas viviam numa rede se balançando, acabavam não trabalhando, mas comiam bem. E muitas vezes os que estão aqui embaixo, ó, que é o que acontece ainda nesse mundão hoje, é quem sustenta, quem está em cima, certo? Isso já vem da época da França. O mais interessante quando a gente trata de Revolução Francesa é que é uma revolução que foi feita pelos pobres, certo? Pelos pobres, tá certo? Eu não vou falar o contexto todo, vou tentar falar em outra aula, tá certo, pessoal? Porque senão o vídeo fica muito pesado, até para fazer o plano e mandar para vocês. Mas é um assunto muito interessante, dos melhores assuntos que eu acho em história, quando eu estou falando disso aqui e da própria independência do Brasil, quando você pega todo o contexto histórico. Mas levando em consideração que nosso conteúdo é esse, a gente vai para as questões que eu passei para vocês, tá certo? Nós tivemos uma revolução feita pela terceira classe, tá certo? Que depois vai surgir a figura de um cara chamado Napoleão Bonaparte, e foi uma revolução que se desencadeou em 3 fases. Mas vamos lá. A primeira questão, ela manda assinalar a alternativa incorreta. Eu nem tenho que falar sobre as questões todas, eu só dei uma introdução pequena. Assinale a alternativa incorreta e justifique sua resposta. Isso na primeira questão. Gastando mais do que arrecadava, o governo de Luís
XVI precisava cada vez mais de dinheiro para equilibrar suas contas. E, ao mesmo tempo, a fome e o desemprego aumentavam, a insatisfação dos franceses com o antigo regime. Ou seja, o rei, figura do monarca absolutista, ele estava gastando mais do que arrecadava. Ele ganhava 10 e gastava 20. Sendo que ele não trabalhava para gastar, ele tirava lá de baixo. Certo? Então, isso é correto. Isso é uma das causas da Revolução. Diante da grave situação, letra B, diante da grave situação que a França vivia em 1789, o rei convocou a Assembleia dos Estados Gerais, composta de representantes dos 3 estados, clero, nobreza, o terceiro estado. Essa Assembleia não era consultada há 175 anos, verdade. Ou seja, enquanto o rei estava tendo seu poder, ele não convocava a Assembleia para nada. Agora, como ele ia querer aumentar os impostos, ele convocou a Assembleia. Letra C. Na Assembleia dos Estados Gerais, cada estado tinha direito a um voto. Não vou nem ler o resto, isso. Cada estado tinha direito a um voto, certo? Mas vale ressaltar que esses 2 estados eles eram unidos, então eles já tinham 2 votos e aqui ficava nenhum. Então o terceiro estado sempre perdia. Só que dessa vez vai ser diferente. A gente vai ver mais na frente isso. E a letra D, que é a incorreta, em maio de 1789, a Assembleia dos Estados Gerais reuniu-se para debater a situação do país. É errada, tá certo? Não foi isso que aconteceu. Os membros do terceiro estado lançaram uma campanha em favor da votação por cabeça, isto é, por pessoa, e não por estado. Ou seja, quando os estados se reuniram, primeiro, segundo e terceiro, que iriam votar, os membros do terceiro estado, eles disseram que o voto ia ser por cabeça. Que eles não queriam mais arcar com todas as despesas do primeiro e segundo estado. E a partir desse momento, a população pobre que estava no campo, a população pobre que estava nos subúrbios, souberam que o terceiro estado queria criar uma nova constituição. Eu chego me arrepio quando eu falo desse assunto. E começaram a revolução a partir desse momento. A terceira questão. O texto a seguir é de um autor anônimo da época da Revolução Francesa. Descubra a quem o texto se refere. É um ser que só anda a pé, que absolutamente não tem milhões, como todos vós quereis ter, nem um castelo, nem um criado para servi-lo, e que mora com sua mulher e seus filhos. Quantos tem no quarto, o quinto andares? Ele é útil porque sabe forjar, serrar, polir, fazer telhados, sapatos e derramar até a última gota de sangue para salvar a República. A quem esse texto está se referindo? O texto ele se refere aos populares do subúrbio de Paris, às pessoas pobres, às pessoas que não têm posses, que na época eram chamados de sans-culottes, certo? E a quarta questão, para não se delongar muito, leia o texto com atenção. Temos um decreto, temos decretado e decretamos o que segue. Artigo 1. As Ilhas Britânicas são declaradas em estado de bloqueio. Artigo 2. Qualquer comércio e qualquer correspondência com as Ilhas Britânicas ficam interditadas. Artigo 4. Qualquer loja, qualquer mercadoria, qualquer propriedade pertencente a um súdito da Inglaterra será declarada boa presa. Quem é o responsável pelo texto? A que posição ele ocupava na época? Isso nós temos na quarta questão. O responsável pelo texto é Napoleão Bonaparte, certo? Que era o imperador da França na época. A letra B. Resuma com suas palavras o conteúdo do documento. Proibia os países europeus de na verdade, comercializar com a França, ou com a Inglaterra, aliás, ou receber navios ingleses em seu porto. Ou seja, era um bloqueio continental que a França estava colocando para a Inglaterra. E a partir daí foi que veio também a família real para o Brasil. Portugal não pôde negociar com a Inglaterra e foi invadido por Bonaparte. E a família real, eu já falei isso para vocês, teve que vir lavar o pano de bunda aqui no Brasil, viu? A letra C. Com que intenção Bonaparte decretou o bloqueio continental? Napoleão pretendia enfraquecer a Inglaterra, que era um dos países fortes, e Napoleão queria formar um grande império, queria que a Inglaterra baixasse a cabeça para ele. A Inglaterra não fez isso, na verdade, sabe? Ele não conseguiu conquistar a Inglaterra.
Letra D. O bloqueio econômico é uma estratégia que continua sendo usada ainda hoje. Exemplifique. Um exemplo é Cuba, tá certo? Tá terminando, mas ainda tem um bloqueio continental feito pelos Estados Unidos em Cuba. Essa parte de Napoleão eu não falei nada aqui porque é um conteúdo muito grande também, mas vai dar tudo certo. Quer dizer que eu tô com saudade? Vamos arrochar o nó. Não compartilhe esse vídeo, viu? É só para vocês. Então, isso é um pouco da Revolução Francesa. Lembrem que antes era o antigo regime, rei absolutista, que era tido como um deus, e por conta das questões econômicas, do rei estar gastando mais do que arrecadava, houve uma reunião em que foi convocada as três classes, que de início a primeira e a segunda iriam ganhar no voto, mas a terceira se rebelou e disse que o voto seria por cabeça, e isso se espalhou pela França e as pessoas se revolucionaram a França naquela época, que trouxe ideias republicanas para os dias de hoje. Tchau, cheiro no coração de cada um.